tarde, professor. Obrigado pelo convite, né? É sempre uma alegria estar nessa casa aqui, que eu considero como minha casa também. É verdade. E a gente tem o maior respeito pelo seu trabalho também e vê as dificuldades que é ser secretário de Agricultura numa cidade que tem pouca agricultura. Então você tem feito das tripas do coração e conseguido estar em evidência. E agora, essa semana, você virou o homem em evidência com uma ideia de criar um mercadão na própria estação e principalmente o grito do pessoal da cultura, de alguns adeptos da cultura, que veem nisso um desprestígio para a cultura, está esperando que todo aquele espaço fosse feito para atividades culturais. Eu sempre disse, sempre achei que Bauru falta um mercadão. Qualquer cidade aí de 200, 300 mil habitantes já tem mercado e realmente, mas vamos ver o que está na cabeça do Chico Maia, quais são as alternativas e o que fez com que ele tivesse essa ideia de transformar uma parte da estação num mercadão municipal. Como é que surgiu essa ideia, Chico? Olha, professor, para mim é uma oportunidade, né? Girou uma... Só hoje eu dei umas 4 entrevistas, ontem mais umas 5 ou 6, tá? Mas assim, a Prefeitura de Bauru, ela adquiriu uma estação no coração da cidade e faz parte do programa... Há 6 anos atrás já. Há 6 anos, né? E faz parte do programa de governo do prefeito Rodrigo Agostinho fazer uma revitalização da área central, tá? Então, eu estou no governo desde o segundo dia do primeiro mandato do prefeito Rodrigo Agostinho. E uma das coisas que a gente tem trabalhado é honrar os compromissos que o prefeito assumiu enquanto gestor público de, ao invés de ficar com uma entidade sindical, a prefeitura adquiriu esse patrimônio com o compromisso de dar vida para aquele prédio, para a estação NOB em Bauru. A partir do momento... acabei de chegar de uma entrevista, né, que eu fui lá na Estação Central, na Gare, com o secretário Elson Reis. E ele está fazendo um trabalho muito bacana, não tem aparecido ainda, mas de fazer uma destinação de espaços dentro da Estação NOB para entidades culturais. Tá? Por exemplo, ali dentro vai ter a instituição chamada Araci, que é uma instituição indígena. Vai ter uma instituição da comunidade negra de Bauru. Vai ter um espaço da Associação Bauruense de Letras. Vai ter um espaço também da Associação de Teatro de Bauru. Tá? Então, eu acho um equívoco achar que cultura não condiz com a atividade de um futuro mercado municipal em Bauru. Tá? Para mim, é horrível. Como bauruense, eu estou em Bauru há 8 anos. Cheguei aqui, aquele espaço já estava na situação que se encontra hoje. E assim, para mim, como morador da cidade, eu quero ver aquele espaço recuperado, com os artistas fazendo sua arte ali dentro, os artesãos comercializando seu produto, as entidades assistenciais comercializando seu produto. Por exemplo, no final de semana, no feriado, vem parentes meus de São José do Rio Preto. Eles não têm um espaço permanente de aquisição de um produto que tem a cara de Bauru, certo? Então, conhecendo vários mercados municipais, que a gente viaja esse Brasil inteiro... Abre espaço para os artistas também. Nossa, será uma maravilha. Então, assim, eu acho que é um equívoco que está sendo cometido, achando que uma coisa não condiz com a outra. Pelo contrário, é um esforço... Aliás, em 2014, nós, por sugestão minha ao prefeito Rodrigo Agostinho, que, enquanto vereador, ele já defendia que tivéssemos aqui em Bauru um mercado municipal, tá? Com a aquisição do prédio da estação, surgiu a possibilidade de nós, por meio de um grupo de trabalho composto pelo gabinete do prefeito, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Cultura, CEPLAN, Obras, Desenvolvimento Econômico, para que a gente estudasse meios para viabilizar a construção de uma implementação de um mercado municipal em Bauru. Tá? Então é um esforço de governo. Tá? Eu sempre defendi, uma vez, assim que eu assumi a prefeitura, me perguntaram, o jornal me perguntou, por que Bauru não tem um mercado? Eu falei, olha, neste momento nós estamos organizando a Secretaria de Cultura, que é o segundo menor orçamento, mas
vamos fazer todos os esforços para que a gente viabilize o recurso para implementar um mercado público municipal em Bauru. Isso nós estamos fazendo. Ô Chico, e a área que você pretende ocupar, qual é ela? Isso inviabilizaria a Secretaria de Cultura usar lá também? Pelo contrário. Acabei de chegar, ontem à tarde tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, hoje de manhã já tive uma outra, eu e o Elson Reis, agora de manhã tivemos lá na Estação Nobre. Pelo contrário, ali tem espaço para ocupação do mercado municipal e também tem um espaço, professor, que pode ser... Eu tive com o Nelson Gonçalves essa semana, ele falou, Chico, ali tem um espaço que será com certeza um dos melhores para nós fazermos acústica. Ali pode ser um centro de eventos que Bauru não tem. Bauru, o professor estava falando agora há pouco, olha, daqui a pouco teremos voos Bauru, Brasília, Brasília, Bauru. Hoje, professor, é muito caro realizar um evento em Bauru. Por quê? É caro chegar aqui. Então, e por outro lado, nós não temos um espaço que acomode uma convenção, nós não temos um espaço público que comporte uma exposição de veículos, de motos, tá? Então, assim, é estratégico para a cidade. E vai continuar não tendo ainda, né? Exatamente. Isso daí, realmente, coisa para feira, em Bauru não existe nada. Uma feira comercial, industrial, de educação. Não temos. Jaú tem espetáculo que tem, né? Exatamente. Que foi doado por um grande empresário lá em Jaú. Isso, eram os prédios ali da Camargo Corrêa, né? Isso. Né? Agora, Bauru não tem. Então, e não tem o mercado. O mercado é muito mais simples de fazer do que ter um espaço para fazer uma feira. Exatamente. Né? Então, se nós queremos colocar Bauru na rota do turismo de negócio, turismo educacional, nós temos que ter estrutura. Nós temos que dar um salto. Antes de entrar nas emendas, o que você já arrumou, vamos ver o pessoal da cultura que ainda não entendeu bem o que vai acontecer ou que tem os seus argumentos contra o que vai fazer. Vamos debater. Olha isso aqui. Bom dia, professor Gerson. Aqui quem faz a pergunta é o Joaquim, que é um dos organizadores do Festival Internacional de Bonecos, conhecido como KIM. O KIM. Professor, instrumentos públicos destinados à cultura devem ser descentralizados. Deve estar o mais próximo daqueles que necessitam de cultura gratuita, onde o custo de transporte não interfira na oportunidade oferecida. Porém, aqui em Bauru, para nós da cultura, fazem ouvidos de mercador. Os artistas locais só escutam abobrinhas e acabam ficando com os abacaxis. Realmente nossa cultura está nesse fim de feira. Quando nos é apresentado algo possível, interessante, nos envolve com uma banana. Não sou contra a criação do mercado municipal, mas não tenho dúvidas de que para a classe artística vai mesmo sobrar o bagaço da laranja. Abraço. Kim Júnior. Então você coloca pouquinho que, como você estava conversando em off comigo, pelo contrário, o Elcio está na parada e Sim, tá... Não, o Kim é um amigo da gente, né? Está tocando aí a Associação de Teatro de Bauru. Temos dialogado. Um sofredor aí na área na cidade, né? Em prol da cultura. Então, eu acho que é um equívoco, Kim. Mas, assim, isso não impede de que todo movimento cultural de Bauru, pelo contrário do que ele andou comentando via Facebook, né, que eu prefiro nem considerar, eu acho que foi mais um desabafo do que qualquer coisa, o trabalho que a gente tem feito aqui em Bauru é favorecer com que os movimentos sociais se organizem. Vou pegar 3 exemplos, professor. Em 2009, nós conseguimos R$1 milhão, 900 mil reais do Ministério da Cultura e a Prefeitura entrou com uma contrapartida para a implementação de 10 pontos de cultura aqui no nosso município. Por incrível que pareça, a Associação de Teatro de Bauru não é um ponto de cultura. Por quê? Naquele momento estava desestruturado, a Associação de Dança de Bauru não é ponto de cultura e a Sociedade Amigos da Cultura não é ponto de cultura. O que nós entendemos, e o secretário Elson Reis tem uma participação muito grande nisso. As entidades culturais de Bauru, elas precisam se organizar, porque tem vários programas que podem receber recursos que a prefeitura não pode ser a proponente, a prefeitura não pode apresentar, mas a entidade cultural pode e deve ser uma grande parceira do município. Tá? Então é isso que nós temos feito. Existe uma série de oportunidades.
Mas se a entidade não tiver organizada, não tiver CNPJ, não tiver estatuto condizente, não tiver regularidade, certidões, não estiver contribuindo com FGTS, recolhendo FGTS e INSS, ela vai ficar inadimplente, declarando imposto de renda. Tá? Então, assim, é uma série de esforços que nós queremos, todas as nossas entidades culturais fortes, captando recursos, viabilizando seus projetos e dando vida para a cidade. É isso que nós queremos. Pelo contrário, né, o governo municipal tem investido muito, né, em vários segmentos da cultura e vai continuar fazendo isso. Tá? Chico, você já falou que não necessariamente teria que ser ali. Tem que ter um mercadão e você já arrumou uma verba para isso. Nós vamos discutir já sobre a verba. Mas qual é o espaço que você está pensando em ocupar na estação? Na Gare. A Gare, ela tem mais ou menos ali uns 200 metros de comprimento. Tá? A gente imagina uns 80 metros no máximo, professor, para começar a ocupação da área central, certo? Então, o grupo de trabalho, que na próxima semana vai ter uma reunião, uma presença lá no Espaço Cultural, eu acho que é no Espaço da Gare, uma outra equívoco que ocorre aqui em Bauru, que muitas pessoas não conhecem a estação, não conhece, não está sabendo o que nós estamos falando, né? Não conhece o prédio da estação, não conhece a área de embarque e desembarque. Então, assim, é mais um atrativo. Hoje as pessoas, eu não tenho coragem de passar ali depois das 6 horas da tarde. Ninguém tem coragem de passar por ali, é uma área perigosa. E nós queremos... Ficou abandonada, ficou lugar de mendigo, então, assim, nós queremos que a cultura esteja lá drogado, dentro. Exato. Não tenha dúvidas. Então, assim, nós queremos revitalizar a área central em Bauru. Então, assim, tudo isso vai depender de planejamento, vai depender de engenharia, arquitetura. Eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro. Então, por isso que no grupo de trabalho tem a participação da Secretaria de Obras e Secretaria a CEPLAN, para podermos discutir a melhor forma de distribuição arquitetônica para podermos fazer uma licitação. Tá? As concessões, as permissões têm que passar por um processo de licitação, certo? Então a gente tem que escolher os melhores para poder ocupar a área central. Tá? Certinho. Você fez engenharia onde, Chico? Não fiz. Se fosse hoje, gostaria muito de fazer. Eu fiz sou técnico agrícola, me formei em Dracena, passava muito aqui por Bauru, né, indo para São Paulo. Eu saí de casa, professor, com 15 anos para estudar na Escola Agrícola de Dracena. Tá? Então terminei a Escola Agrícola, fui trabalhar com projetos. À época, que nessa semana mesmo... Está funcionando ainda aquela escola? Tá. Agora é ETEC, né? Da Paula Souza. ETEC, Paula Souza. À época, início dos anos 90... a gente tinha que apresentar projetos na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos. Hoje não, hoje a gente tem bilhões voltados para a agricultura familiar. Eu tenho um sobrinho que estudou lá. Ele morava em Tupi Paulista. Tupi Paulista, nossa. Eu me formei em 89. Aí depois, por vários trabalhos dentro da agricultura familiar, meu sonho era fazer agronomia e trabalhar com comunicação rural. Não consegui, passei em primeiro lugar na faculdade lá de Tuverava, mas na época não tinha crédito, era muito difícil acessar crédito. Tá? Crédito educativo era difícil, não conheci ninguém que teve crédito educativo. Né? Desisti e voltei para Fernandópolis e fui fazer jornalismo em Votuporanga. Aí jornalismo, voltei para comunicação. Terminou jornalismo? Terminei jornalismo, sim, em 2000. Nesse meio tempo fui trabalhar com vários projetos internacionais, inclusive, registrando, documentando em vídeo, projetos voltados para a agricultura familiar. Então, assim, depois fiz o meu mestrado em Ciência da Informação e agora eu estou pretendendo fazer meu doutorado na área de orçamento. Eu tenho estudado muito orçamento, acesso a recursos públicos. Tá? Então, é isso que tem sido o trabalho. Né? Olhar sempre para frente, né, Chico? Para frente, porque assim, cada dia que eu chego em casa eu falo... Quem fica esperando cair do céu, eu falo sempre, do céu só cai avião, chuva e cocô de passarinho, entendeu, né? Tem que lutar, é isso aí. Então, né? Assim, pra gente é muito prazeroso sair de casa e falar, olha, o que eu consigo fazer de bom hoje? E chegar à tarde, voltar para lá e falar, olha, olhar para minhas filhas, para minha esposa e mostrar que alguma coisa de bom está acontecendo. Que foi lutar, né, Chico? Sim. Isso a gente não desiste nunca. Mas vamos agora eu quero saber, que verba é essa que você arrumou, da onde saiu, quem foi o deputado que iniciou isso e como é que você conseguiu uma verba de 700 mil reais, né? 700 mil, 700 mil, vamos lá. Professor, olha, nós fazemos um esforço de buscar recursos para serem investidos em Bauru. Então, o deputado Celso Nascimento,
de Bauru, do PSC, que tem uma relação política com o deputado Jefferson Campos, do PSD. Ele intermediou, solicitou... O Celso Nascimento está me agradando. Eu acho que é questão de tempo para ele ocupar um espaço em Bauru. É uma pessoa extremamente humilde, extremamente educada, e eu acho que devagarzinho ele vai ocupar os espaços. Então ele foi o que deu... Sim, ele que fez o pedido. Nós, reiteradamente... E não era a verba dele, era de outro deputado. Não, ele é deputado estadual. Claro, então, por relação política, ele claro, fez pedido a um deputado federal que contemplou Bauru no Ministério das Cidades para que recebesse R$700 mil. Tá? Então, na quinta-feira, disponibilizado num portal chamado Portal de Convênios. E, no momento que eu verifiquei a possibilidade de destinar esse recurso para a ocupação da área central de Bauru, entrei em contato com o Ministério das Cidades, com a assessoria. Todo ministério tem um setor chamado assessoria parlamentar. E eles deram ok. Olha, é possível pleitear isso que vocês estão querendo. Falei com a assessoria do deputado, verificando se havia uma outra destinação. Ele falou, não, a Prefeitura de Bauru decide. Falei com a assessoria do deputado Celso Nascimento e na segunda-feira à tarde falei com ele pessoalmente. Ele falou, ótimo, vamos fazer alguma coisa de bom para Bauru. Já havia falado com o prefeito Rodrigo Agostinho, ele estava em Brasília, ele falou, excelente, vamos recuperar a área central de Bauru. Tá? Então, ontem à noite, professor, eu encaminhei a proposta de Bauru para podermos dar o trâmite necessário dentro do Ministério das Cidades. O que vai ocorrer agora? O Ministério vai analisar, essa proposta vai ser aceita, então ela tem que ser empenhada até o dia 31 de dezembro. Tá? Depois que ela é empenhada, segue para a Caixa Econômica Federal. É um contrato de repasse. Tá? Então a Caixa Econômica Federal que vai fazer o monitoramento, o acompanhamento da obra de reforma. Tá? Então a Prefeitura tem um setor onde eu trabalhei os 4 primeiros anos do governo Rodrigo Agostinho, na captação de recursos. Depois que isso é empenhado, vai para o setor, para a Silvia de Deus, que é a colega nossa do governo, que vai acompanhar o processo de licitação, execução e prestação de contas. Então é um esforço das secretarias, do gabinete do prefeito, da Secretaria de Administração, porque tem que licitar, e Secretaria de Finanças, que tem que dar as garantias necessárias para podermos ter uma obra entregue à população. Eu acredito que esse trâmite todo deva durar aí um ano e meio. Ô Chico, o que está na cabeça sua, do Chico Maia, que também é técnico agrícola, de que tipo de mercadão? O que vai funcionar ali? O que você pensa que você quer ver vendido ali e etc? O que está na tua cabeça? Na minha cabeça tem uma série de iniciativas. Por exemplo, o mercado municipal ele é um meio de escoamento de produção. Tá? Então nós precisamos ter aquilo que é o fundamental. Frutas, verduras, legumes, essencial. Peixes, a nossa população come pouco peixe, professor. Tá? Nós estamos em outras tratativas com o Ministério da Pesca. O Brasil inteiro. Então, assim, nós temos muita água, mas nós precisamos melhorar. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, de preferência orgânica, vai contribuir para que nossa população tenha uma qualidade de saúde muito melhor, tá? E uma qualidade de vida melhor. Por outro lado, isso são produtos agrícolas. Nós podemos ter produtos processados. Nós podemos ter produtos processados. Por exemplo, queijos, doces, compotas. Podemos ter flores, podemos ter temperos, azeite, a cachaça que faz parte. Nós temos alguns produtores de cachaça que pode ter seu espaço ali. Nós temos uma série de assentamentos da reforma agrária que estão entrando no processamento de produtos, certo? Que são fiscalizados, que tem uma boa logomarca, que tem uma boa embalagem. Isso precisa estar lá dentro. Quem quer comercializar lá tem que ter um box dele. Tem que ter uma E como é que o cara consegue isso? O que vai ser feito? No momento que tiver o espaço nós estamos passando reformado, as imagens do local que vai ser, né? Ótimo. A Prefeitura terá que fazer um processo de licitação, definindo, por isso que tem um grupo de trabalho com os arquitetos, para definir o tamanho dos boxes, o que nós vamos ter e definir os tamanhos. Com isso,
teremos que fazer um processo licitatório para selecionar os permissionários, que terão uma permissão onerosa. Eles terão que pagar para estar ali dentro, certo? Porque tem custos de segurança, claro, internet, certo? Isso funciona em todos os locais que nós estivemos visitando. Estivemos em Londrina e Ribeirão Preto, tá? Então é dessa forma. Em Ribeirão Preto, a prefeitura fez uma permissão, fez uma cessão de responsabilidade para uma associação dos permissionários. Então, esta associação que contratou um diretor, um gerente para o mercado municipal, esta associação que remunera segurança que está lá dentro, que paga internet, água, luz, certo? Então, assim, todo esse modelo, o grupo de trabalho que foi publicado em Diário Oficial, está definindo. Tá? Até então, que assim, ponto? Estamos construindo, democraticamente, construindo junto com quem quer implantar ali um mercado municipal na cidade de Bauru. Certo? Ô Chico, até que ponto a presença do Mercadão vai diminuir o número de feiras na cidade? Não impacta. Não impacta por quê? Nós temos, os mercados municipais, eles têm funcionado muitas vezes das 9 às 18 horas. Certo? Na área central de Bauru é onde a população passa. Passa muita gente na área central de Bauru. Tá? Você chega aí no final de semana, no sábado, os mercadões costumam funcionar até os sábados. Domingo nós temos já a Feira Livre, que é um outro ponto turístico e de escoamento da produção, que vai permanecer onde está e ser melhorada. Certo? Então, comporta perfeitamente mais um espaço de... mais um atrativo turístico, entendi, mais um espaço de escoamento de produção para podermos fazer com que Bauru... e mais, esse mercado municipal, ele é Bauru e região. A região, você não tem noção de quantas pessoas me ligam. Chico, mas não daria para fazer um mercado municipal em Bauru? Dá. Tem dinheiro, estamos viabilizando. Então, assim, é mais um atrativo. Então, eu vejo Bauru como um grande centro regional que deve movimentar a economia, que deve dialogar mais com os municípios que estão no entorno. Então, assim, é um esforço de fazer com que Bauru seja esse ator importante no centro-oeste do estado de São Paulo. Na década de 60, 65, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, fiz química em Ribeirão. Eu era um frequentador, já naquela época, assíduo do mercado de Ribeirão, que já era um espetáculo. Eu ia pelo menos 1, 2 vezes por semana comer pastel no Mercadão. Tá. Tinha um chinês lá que fazia um pastel no Mercadão, que eu vou te contar, viu? Então nós queremos o pastel, queremos o sanduíche Bauru, o sanduíche de mortadela, claro, tudo dentro lá, certo? Então, nós queremos... E falando de mortadela de São Paulo, acho que o mundo inteiro conhece, o mundo inteiro. Então, imagine vocês, olha, hoje, uma quarta-feira, véspera de feriado, final da tarde, deixar seu trabalho e ir lá para o centro da cidade, comer um filezinho de peixe produzido pelos nossos agricultores, processado aqui e comercializado no mercado municipal, ouvindo uma boa música, assistindo as peças de boneco que o Kim pode estar lá apresentando, os músicos de Bauru. No mercado então, assim, modelo, em Salvador os caras de birimbau, de coisa, shows artísticos o tempo certo? inteiro. Então ali é mais um espaço que nós não temos. Então é nesse sentido que eu volto à questão da primeira pergunta, certo? É um atrativo que o pessoal não tem noção do bem que vai fazer para a nossa cidade de Bauru. Se o local vai ser esse, eu acho que é discutível. Agora, tem que ter espaço para cultura, claro. Sem dúvida. Os nossos artistas têm... E o Kim é um exemplo de artista aí que dá um sangue. Um lutador, é um lutador. Ó, o Horácio lá de Duartina está dizendo que está assistindo pela internet e ele fala do sinal direto lá, que ele está louco para ver no sinal digital, a TV prevê. Nós estamos tendo problema com a Anatel lá em Duartina, sei lá como é que vai resolver isso, viu, Horácio? E ele continua assistindo pela internet lá. E nós sabemos a importância da TV Prevê, que é uma TV educativa, na política regional, né? Regional, mas infelizmente tem outros interesses aí que a gente não entende direito, que estão correndo e que a gente está sempre sentindo dificuldade para fazer as nossas coisas. O Virgílio do Jardim Planalto, ele pergunta: Chico, não há possibilidade de fazer o mercado municipal
no barracão das oficinas da Noroeste? Muito pertinente. É um espaço maravilhoso, mas aquilo ali, eu não... Já fui atrás e aquele espaço, no processo de concessão, foi repassado para a ALL. Né? Na concessão foi a ALL que fez alguma concessão e eu vi falar que a COSAN deve ocupar para fazer barracão, para armazenar açúcar. No entanto, portanto, não está sob a administração da prefeitura. Ah, não está? Não. Na compra não entrou aqui? Não é da prefeitura aqueles prédios. Então, assim, no momento que eu apresento um projeto ao ministério, qualquer ministério, eu preciso demonstrar, professor, titularidade no terreno. Se eu não tenho, não dá para investir recurso público num terreno que não é da prefeitura, certo? Poderíamos fazer, se tivesse feito, tivesse sido dada a destinação para a prefeitura. Vontade não faltou, porque ali, sim, poderia ser um grande centro de eventos, exposições, com teatro, enfim, um centro para fazer educação patrimonial que nós não temos, certo? Então eu conheço muitas cidades de Minas Gerais que nesses espaços há capacitação para a educação patrimonial, para que as pessoas valorizem o passado e preservem o futuro, para o futuro, certo? Então, é mais uma demanda. Dizer que R$700 mil vai resolver todos os problemas que nós temos, não é. Por isso que nós temos um esforço, né? Eu tenho trabalho. Esta noite mesmo fui dormir, era quase 2 horas, porque nós estamos discutindo outras possibilidades para que a gente preserve esse patrimônio que tem interesse turístico e cultural, tá? Então, assim, são esforços que o governo municipal está fazendo e eu serei um parceiro da cultura, dos movimentos que estão aí para fazer com que Bauru seja um atrativo, né, para toda a região e para o estado de São Paulo. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Chico Maia, vou dar uma ideia para que a feira de produtos seja feita aqui na Vila Falcão, na praça em frente à ITE. Tá. Esse espaço teria um grande estacionamento para os carros e as barracas poderiam ficar debaixo das sombras. No sábado à tarde tem pouco movimento na praça em frente à ITE. Vestibular e concurso não são todos os sábados. Então vai uma dica. Luiz, obrigado pela dica e nosso departamento de abastecimento já recebeu essa demanda e nós estamos estudando, procurando a melhor forma de poder implantar mais uma feira na nossa cidade de Bauru. Hoje já são 40 feiras, professor, aqui na cidade e tem sido um sucesso. Nós temos feiras livres. Aproveito para mandar um grande abraço ao nosso Moisés Bastos, que é o presidente da Associação dos Feirantes. E nós temos as feiras da Reforma Agrária, que são feiras onde somente produtores que são assentados, tá? Do assentamento Aimorés, em primeiro momento, que têm comercializado seus produtos. Para nós é uma grande satisfação verificar que é um meio do agricultor que estava desacreditado, alguns vendendo seu lote, indo embora. Ele está acreditando, está percebendo o potencial que é. Tem produtor que fala, nossa, Chico, numa feira eu consigo tirar 300, 400 reais. Ele faz 3, 4 feiras no dia, na semana, tira 1.600, 2.000 reais. Isso já ajuda ele a melhorar a casa dele, ajuda a comprar uma roupa melhor no nosso comércio, ajuda a comprar um televisor, ajuda a movimentar a economia local. Então, o que nós queremos? Que esse produtor que está aqui, ele tenha acesso ao mercado, ele tenha assistência técnica, ele possa escoar seus produtos, por isso a importância do mercado municipal, possa melhorar a sua condição de renda para poder usufruir dos benefícios que nós queremos. Eu quero passear, eu quero ir no shopping e o agricultor também quer. Tem bastante pergunta, Chico. Procura sintetizar um pouquinho mais. Vamos lá. O Pedro Valentim coloca o seguinte, Chico, além de ser importante para Bauru, Pedro enxerga, o Mercadão Municipal pode beneficiar as cidades vizinhas também? Claro. Tendo produção, vamos abrir as portas aqui para estar aqui dentro. É isso. E ele pergunta, Duda, quem é o tal sapatão que o senhor fala tanto aí na TV? O Sapatão é um funcionário fundador da TV Prevê, um dos que entende de TV como poucos.
E que agora ele vem no estúdio na hora do meu programa, ele não faz o estúdio. Ultimamente ele está vindo, é uma pessoa que gosta muito de política, lê bastante. Então ele sempre manda um bilhetinho para mim. Eu falei, antes ele mandava meio. Eu falei, manda, se eu achar que não tem pertinência, eu não falo. E ele ajuda nas entrevistas. Então, ele assiste a entrevista numa atenção. É um cara que tem uma cultura acima da média, entendeu? Então e é fundador da TV Prevê, está aqui entrou molequinho aqui, está aqui já com a gente, e hoje é um dos funcionários mais importantes da TV Prevê, Pedro. O Kim, volto a te criticar aqui, embora tenha um montão de perguntas, mas entrou do Kim na frente aqui, ó. Ele fala, eu quero dizer que o Chico Maia está dando resposta evasiva. É que ele está confundindo cultura com entretenimento, que também é cultura, né, Chico? Como festa de peão, encontros de motos, isso é entretenimento. Ele nunca, não vai fazer festa de peão lá ele nunca foi em uma peça de teatro. Como ele sabe o que é cultura? Eu prefiro, assim, só respeitar, né? Claro. A crítica do rapaz. Eu acho que, assim, o momento que nós vivemos não é de fazer questões pessoais, né? Claro. Não aceita prefiro... a crítica dele e acabou. Sim, né? Assim, o trabalho que a gente tem feito, professor, aquilo que eu disse, é de fazer com que os movimentos sociais se fortaleçam no município de Bauru e em vários outros setores da nossa sociedade. O João Carlos da Vila Monlevar. Qual será o espaço que será dado ao pequeno produtor, aos produtores tradicionais como indígenas e agricultura familiar? Sim, como eu disse, a Secretaria de Cultura já destinou um espaço no corpo da estação ferroviária para a Associação Araci implantar projetos culturais. Dentro do mercado, eles precisarão passar por um processo de licitação, certo? Um chamamento público para poder escolher as entidades que vão estar representadas lá dentro. A agricultura familiar, com certeza, é representado por suas associações e cooperativas, dentro do mercado municipal também. Tá? Ou microempreendedores individuais também. O Chico não quis responder ao Kim, mas com todo respeito ao Kim, que é um batalhador, Bauru já tem um teatro municipal administrado pela prefeitura, né? E que tem que ser usado mais, inclusive, pelas pessoas da cidade. E também, o que o Mercadão tem que ver com o teatro? Nada, né, Kim? Então, eu não enxergo, não sou eu gosto muito de teatro, mas não sou especialista. Você é muito mais que eu, às vezes você quer mandar outra pergunta, você manda. Estou à disposição. O Alan do Geisel. Nós temos uma horta comunitária no Geisel. Inclusive você, Chico, já esteve aqui presente. O que você pretende fazer para restaurar esta horta? O Alan, a preocupação dele é o Geisel. Não sou galã, mas sou Alan, né? Eu lembro dele, é um grande amigo. Eu tive lá semana passada com o seu Mário para discutir algumas questões e nossa secretaria, professor, tem oferecido, né, assistência técnica, oferecido mudas, oferecido condições necessárias para que aqueles senhores e senhoras permaneçam. É uma horta que tem mais de 34, 35 anos em Bauru e tem para mim eu tenho um carinho muito grande. Quando eu vim para Bauru, morei no Geisel e eu era um consumidor daquela horta. Então a Secretaria de Agricultura está prestando já essa assistência. Resolvemos, teve um problema com a questão de corte de água, era um problema sério. A Secretaria do Bem-Estar Social, aproveito para mandar um abraço para a Darlene Têndalo, né, que fez um trabalho dentro da questão da inclusão produtiva, junto com aquelas famílias que tocam a horta do Geisel. Então, assim, são empreendimentos como este que nós queremos incentivar na cidade. O Luiz Nicola é um telespectador de nível intelectual altíssimo. Ele fala assim, ó, senhor secretário, em várias grandes cidades, o mercado municipal também faz parte do circuito cultural daquele município, não tenha dúvida. Sim. E depois de 6 anos e nada ter sido feito neste local, uma proposta dessa é de se aplaudir. Interação entre culturas, por que não? Sim, diz tudo. É isso que nós queremos. O Antônio Carlos da Bela Vista. Boa tarde. Boa tarde, foi o professor Duda e o entrevistado Chico Maia.
Como fica o estacionamento na área central, em torno do Mercadão? Dentro dessa proposta, nós temos que, por isso que a Endurbe também faz parte desse grupo de trabalho, teremos que remodelar aquela área central, certo? Também vai gerar, professor, tem os estacionamentos públicos, mas também pode gerar oportunidades, certo? É uma coisa que eu prezo muito, que o poder público estimule a iniciativa privada a fazer investimentos. Por exemplo, ali próximo na Avenida Pedro de Toledo, tem um monte de terrenos baldios que poderiam ser estacionamentos privados. A pessoa desce ali, estaciona seu carro e vai para a estação. É um luxo chegar até a área central da cidade de carro. As cidades de primeiro mundo cobram para você chegar com seu veículo lá no centro da cidade. Bauru ainda não está nessa situação. Mas, como está indo a questão da mobilidade, vai chegar um momento que será impossível a gente colocar todos os... E aí aquela região, por enquanto... Claro que a hora que sair um Mercadão ali vai ter problema de estacionamento. Sim, a gente vai estudar o impacto dentro ali. Você tem que pensar no estacionamento, sim, né? Claro. Sim, né? Exatamente. Agora, mas realmente, no momento, é um lugar que não tem problema de estacionamento, né? Já tem alguns problemas, sim. Já tem. Então, a gente tem que antecipar. Por isso que tem um grupo de trabalho do governo municipal, né, com a participação de secretarias, Endurbe, para poder estudar tudo isso. Moisés Stahl, ele fala, parabenizo ao secretário pela brilhante ideia de criar um mercadão num espaço histórico de Bauru e região. Um prédio histórico precisa ter uma ocupação em seu tempo, o nosso tempo. Como historiador, mestrando em História e professor, fico feliz com isso. Obrigado, Moisés. Muito bom. É isso aí. É a história de Bauru sendo recuperada ali dentro. Parte da história, né? Parte da história. Não tenha dúvida. Já explodimos o tempo já, Chico. Já estamos aí... O Rodrigo deu sinal azul para você. Ah, com certeza. Já era uma demanda dele, como vereador, como prefeito. Ele adquiriu aquele patrimônio. E agora, como responsabilidade que nós temos, assim, o compromisso que nós temos no governo é de responsabilidade com a nossa cidade. Tá? Então, nós enxergamos na recuperação da área central de Bauru uma oportunidade para somar ao esforços do prefeito Rodrigo Agostinho, que ajudou na preservação. Poderia ter ocorrido, professor, outra destinação para aquele espaço, tá? Mas, a partir do momento que o prefeito assumiu essa responsabilidade de adquirir, é nosso dever, como membros da assessoria do prefeito, viabilizar, no meu caso, que tem essa especialidade em buscar recursos, contribuir para que esse recurso venha e dê a destinação que nós queremos. E agora com essa crise em Brasília, né, Chico? Será que esses 700 vem mesmo? Vem por quê? Nós temos que... Tem que ter fé ou ele vem? Não. Tem que ter... Cumprir prazo. Primeira coisa, cumprir prazo. O prazo que nós tínhamos para apresentar essa proposta encerra dia 10, na sexta-feira. Tá? Ontem já cumprimos o prazo. O que nós já fizemos hoje de manhã, encaminhar o extrato desse projeto para o deputado e também para outros parlamentares que estão empenhados em viabilizar recursos para Bauru. Então, nos próximos dias, o prefeito Rodrigo Agostinho, a Estela Almagro, vice-prefeita, estarão em Brasília e vamos somar esforços para que esse recurso seja empenhado e liberado o quanto antes. Que não é um recurso tão grande, não. Né? Eu acho que é um recurso possível de ver. Possível. Mas agora nós estamos indo aí com o recurso do tratamento de esgoto, ainda assustado com tudo isso ainda, né, Chico? Eu falei no Ministério, falo com esses ministérios, professor, todo dia. Todo dia eu falo com algum ministério, tá? Então, no Ministério das Cidades, a previsão de liberação de recursos é a partir de setembro, tá? Eu falei no Ministério do Planejamento também, certo? Então, o orçamento da União, costumeiramente, ele é aprovado em dezembro. Este ano foi aprovado em março. E o recurso ainda, por meio desse contingenciamento, que é uma reserva de recursos, o ministro Joaquim Levy se comprometeu a liberar os recursos de investimento a partir de setembro. Certo? Então tem que esperar o setembro chegar. Tem um setembro, filme lá, quando setembro chegar. Claro que a nossa pressa... Aí a hora que chegar em setembro, olha, adiamos para novembro. Porque se não tiver dinheiro, Chico, não, exatamente. Como é que você vai mandar? Mas nós temos que ter uma coisa, professor. Nós temos que ter proposta. Claro. Se nós não tivermos proposta, cumprir a nossa parte, Deus, é isso que nós estamos fazendo. Propósito esperança também e tá eficácia na apresentação das propostas. Eu acho nota 10 a ideia do Mercadão.
acho que Bauru precisa. Tudo quanto é cidade, Mercadão está incluído em roteiro cultural da cidade. O Kim está sonhando só com teatro. A gente gosta do Kim, mas também está insistindo aí com perguntas que só ele que está contra, não tem mais ninguém contra, não veio nenhuma pergunta contra. Para pensar, Kim, dá uma olhadinha no espelho também e vê até onde você pode fazer as coisas. Mais alguma coisa, Chico? Professor, olha, para mim é sempre um prazer, estou à disposição para dialogar, para receber lá na Secretaria de Agricultura o pessoal, me liguem, enfim, me acione no que for necessário, estamos aí para ajudar a cidade a continuar avançando, continuar recebendo recurso, continuar debatendo as questões que são importantes para que a gente tenha uma cidade boa para toda a nossa população. Chico, boa sorte. Obrigado, professor. A hora que precisar mostrar imagens de lá, você dá um alô, a TV Prevê vai lá. Opa, viu? Muito obrigado. Muito Falou, obrigado Chico. mesmo. Boa professor. sorte aí. Obrigado. Viu? Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Obrigado.